Fala galera, hoje é quinta-feira, tem vídeo novo aqui no IGTV do Instagram, no Facebook e no YouTube. Hoje falando sobre literatura, o meu primeiro livro, A Casa da Esquina. Tenho feito vídeos de lado B, músicas não tocadas, também mostrando um pouco do estúdio, do home studio aqui em casa e das mixagens do EP novo. Mas hoje vou falar um pouquinho sobre esse primeiro livro. Eu tenho 3 livros, A Casa da Esquina, A Favor do Vento e O Menino que Pintava Sonhos. E comecei a carreira de escritor lançando esse primeiro livro aqui, A Casa da Esquina, na Feira do Livro de Porto Alegre. Ele foi muito bem na feira, foi o terceiro mais vendido da feira no segmento ficção. Acabou sendo adotado pelas escolas. Essa aqui é a 10ª edição desse livro, mas ele já está na 12ª. Tem o A Favor do Vento também, que fala das experiências nas bandas, coisa do rock gaúcho. E O Menino que Pintava Sonhos, que é uma ficção sobre mitomania e artes plásticas. Vou ler alguns trechinhos desse meu primeiro livro, A Casa da Esquina, né, que fala do período em que eu estudava no primeiro grau, né, e o período da morte do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos. No livro eu dou a entender que é um pouco mais tarde, mais ou menos com 13 anos, para poder aproveitar a riqueza que é a adolescência, né, tudo que tem para falar sobre a adolescência. Então eu dei uma esticada. E por isso que também é ficção, porque ele não tem compromisso com a verdade, mas ele é apoiado em fatos reais, né? Que basicamente é a perda do meu pai quando eu tinha 8 anos. E todo o ambiente familiar, né? Que eu coloquei aqui nesse livro. Então eu vou ler o prefácio, vou ler o início, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos da atmosfera do livro. Pesco palavras entre tantas que invadem meu pensamento vindas de um lugar distante. Ouço frases inteiras, como se um outro conversasse comigo incansavelmente, contando segredos da minha personalidade. Sussurradas, parecem palavras de medo. Medo de que eu saiba tudo e não me poupe de qualquer detalhe. Não sei exatamente porquê, mas cresci ouvindo essa voz, que me acompanha onde quer que eu vá. Me acalma, me irrita, me entende. Na cama posso escutá-la com mais clareza. Às vezes me excita, às vezes canta, chora, ri. Fecho os olhos e ouço histórias inteiras sobre o passado, fatos que ficaram apagados por algum motivo no labirinto onde se escondem as memórias. Agora escuto tudo na mais completa nitidez, não só a voz, como todos os sons daquela época. Entre eles recebo notícias do futuro, caminhos anunciados através da mais despretensiosa decisão, calçada quase sempre nos erros de ontem. Esse é o prefácio do livro, e daí eu começo então essa narrativa do ambiente, né, da atmosfera da minha infância, que é: a alça da minha mochila arrastava as flores de primavera que tomavam a calçada da casa da esquina, no encontro das ruas Nova York e Mata Bacelar. O dia não me lembro, algum dia perdido entre agosto e setembro. Nas mãos carregava os blusões que sobrepostos esquentaram o frio daquela manhã. No rosto, o suor de um meio-dia quente, característico de uma cidade de temperaturas radicalmente opostas. Meus passos arrastados iam levando junto todo o clima cálido e úmido daquele momento, repetido diariamente. Diferente dos passos que traçava na vinda, quando cedo me via obrigado a pisar em marcha cega, quase automática rumo à escola, primavera é o nome da flor que tomava a calçada daquela esquina. 3 batidas compassadas e consecutivas compunham o código familiar do toque da nossa campainha, algo que se cria com o tempo. Mais de 3 seria exagero, menos muito pouco. O fato é que, por mais que eu tentasse driblar esse código, me fazendo passar por algum estranho e assim ser atendido com mais presteza, logo ouvi a voz que ecoava da cozinha. Já vai, Ranço. Meu apelido era Ranço e é verdade, eu tentava driblar, né, porque se eu tocasse Dendem, que a gente sempre tocava, ele demorava horas para me atender. É engraçado que a gente não tinha chave, né, naquela época. Eu não sei, era muito jovem. Eu era muito jovem quando eu ia para a escola. Bom, tanto que meu pai morreu, eu tinha só 8 anos, né. E a gente ia para a escola sozinho naquela época, caminhando, né. Então é isso, esse é o início, e aí começa toda essa narrativa, as experiências, as primeiras experiências, né, de romance, as primeiras experiências das dificuldades de uma doença, né, terminal e que acabou desencadeando na morte do meu pai, todos os dilemas e as coisas que isso traz, né. Esse é um livro que fala muito sobre isso, sobre a perda, sobre o sentimento de perda, sobre a transformação que a perda causa na vida da gente, né?
Vou ir pro final, não vou ler o livro todo. Vocês podem encontrar o livro nas plataformas digitais também, em e-book, né? Nas grandes livrarias. E conferir o livro vocês mesmos, né? Eu vou ler o final agora, vou ir mais pro final. Vou ir bem pro final, porque daí eu falo tudo que aconteceu e com muito carinho lembro de tudo, na verdade, né? Apesar da dificuldade, a nossa família sempre foi muito unida e se construíram laços muito fortes nesse período. Então, eu vou ler o final do livro. Eu fiz o suco e sentei à volta da mesa. Com o garfo, desenhei cortando até o fundo do prato meu pequeno ensaio arquitetônico, sala, cozinha, banheiros, etc. Comecei, como sempre, pela varanda. Enquanto passeava pelos carboidratos e proteínas, olhava para a mamãe, que num ritmo automático tratava de levar tudo adiante. Bem no fundo eu podia notar a mesma dor que apertava o meu peito escondida nos olhos dela. A saudade mais profunda e a sensação de impotência só eram amenizados pelo amor que permanecia entre nós. Tudo seria diferente. Não sabia exatamente como. Não sabia se as perdas nos fariam mais fortes ou mais fracos. Iniciava-se um novo ano e naquela semana recomeçariam as aulas de basquete e pintura. Muitas ideias já me surgiam na cabeça antes que eu começasse a pintar novamente. Depois do almoço e dos nossos depoimentos sobre as experiências daquele primeiro dia de aula, fomos para a varanda. Deitei sobre o carpete e pensei no sol e na imortalidade. Peguei uma folha de papel em branco de dentro da minha pasta de desenho e comecei a desenhar uma grande barbatana sem peixe, ou um grande nariz sem rosto, ou apenas uma linha no papel em branco que eu poderia não preencher com aquele peixe ou aquele rosto. Ali no carpete eu adormeci e acordei há pouco. Dos almoços eu ainda escuto as vozes. Da casa da esquina ainda sinto o perfume das flores. Assim é o final da Casa da Esquina. Eu também agora lendo, eu lembrei, que não sei se eu comentei isso, mas que as músicas também têm a ver com os livros, né? Aqui no início, logo eu falo, né? De como eu via obrigado a pisar em marcha cega, quase automática. Lembra um pouco a letra de Girassóis, né? Nunca olhei pros lados pra não perder a direção, nem senti meus passos na marcha cega encontro uma razão. Então, tudo está interligado, na verdade, né? Todas essas manifestações estão interligadas porque dizem respeito a um mesmo dilema, né? A uma mesma história, né, de vida, que é a minha história de vida, a minha percepção da vida, o meu olhar das coisas que me aconteceram e o que eu fiz com elas, né? Então tá aqui a Casa da Esquina. Vocês podem ler aí e comentar depois o que vocês acharam do livro. Tá? Eu visito muitas escolas que adotam o livro e converso, e é muito bacana. A literatura é fascinante, vale a pena. Então, a gente semana que vem fala de música, fala de literatura, ou só bate-papo mesmo. Em breve vou fazer uma nova live, tá na hora. Até quinta-feira que vem. Valeu!